Boa tarde para todos. Estamos iniciando, então, mais uma tarde de palestra aqui no Zil da Gama. A cada semana, tentando estabelecer novos hábitos, né? Estamos aqui, como nas últimas semanas, fisicamente, salão vazio, por enquanto. Paulo está aqui do lado, Marli também, mas ainda as portas fechadas, enquanto a gente se organiza, repensa, né? E garante cuidado para que a gente possa ter algum público, ainda poucos, né? E em breve a gente volta a conversar sobre esse assunto. E enquanto isso, a gente lembra, né, das nossas atividades que permanecem virtuais, mas sem dúvida realizadas e vão ser úteis para todos nós, incluindo o atendimento fraterno, que é aquela entrevista, aquela conversa particular que a gente tem sobre uma orientação, um problema qualquer que a gente possa buscar. Basta enviar uma mensagem para nós no Face, a gente entra em contato, isso tem funcionado bem. Então, a gente quer, dentro do possível, deixar os nossos serviços, as nossas portas da alma, né, do coração, né, abertas para todos aqueles que necessitam. Okay? E é isso. A gente, então, convida a todos, né, que estão já conosco aí, já comentando, dando boa tarde. A gente já está vendo aqui, muito bom. Então, quer convidar a todos para a nossa prece inicial, esse momento importante de conexão com Deus, com a espiritualidade, que nem sempre a gente consegue no dia a dia, né? Então, nesse momento, vamos parar um pouco, sossegar, né, a mente, o coração e nos conectar a Deus. Senhor, Pai querido, queremos agradecer pelo abrigo desta casa bendita, pela vida, pelos caminhos que nos trouxeram até aqui, pela nossa existência cheia de desafios, e ao mesmo tempo pelos talentos que o Senhor nos colocou nas mãos, para que pudéssemos multiplicá-los. E a cada dia, aqui, nas nossas palestras, nos nossos estudos, nos nossos evangelhos no lar, que possamos sempre nos lembrar da nossa tarefa enquanto espíritos imortais e enquanto momentaneamente vivos neste planeta de dificuldades e desafios, mas que possamos sempre nos lembrar da nossa tarefa a cumprir, das nossas promessas que queremos realizar e que o Senhor esteja conosco e que seja a lembrança de todos os dias para que possamos, ao final de cada dia, ter sempre uma conquista a realizar. O Senhor esteja conosco e mais essa tarde de alegria e de estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Dando as boas-vindas aos nossos amigos, a gente quer agradecer ao Paulo por estar aqui fisicamente, né? Algo que a gente comemora, né? Porque ficamos distantes durante tanto tempo. Então, obrigado, Paulo, pela sua presença aqui de nós, né? Fisicamente. E a gente começa agora com culpar e desculpar, ou culpa e desculpa. Obrigado. Show. Para vocês verem que sou eu mesmo.
Boa tarde, pessoal. Eu posso pedir, eu vou começar pedindo uma coisa. Tem como a gente subir mais isso daqui para eu olhar mais para cima? Subir o tripé? Eu tentar ficar o mais reto possível. Melhor com eles. Ai, ai, ai. O palestrante já chega causando, né? Chegando e já causando. Vamos ver se a gente consegue fazer assim. Ele fica mais alto. Tá bom. Aí, acho que tá melhor assim. Daí eu olho um pouco mais reto para vocês. Ótima tarde! Ótima tarde! Que bênção, que alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. Pessoal, vai mandando curtida, vai mandando coração. É importante que vai chamando mais gente para participar da nossa live. Ô, Paulo, isso aí é coisa de quem faz live para outras coisas, né? Mesmo quem faz live, espiritismo também. A gente também precisa divulgar, chamar os amigos para participarem, né? Divulgar a boa causa, a boa nova. Essa notícia maravilhosa que é o espiritismo, que é essa religião abençoada que nós temos e que proporciona a oportunidade de falarmos coisas demais a respeito de Deus, da vida após a vida, essa continuidade da vida maravilhosa e, enfim, nos conectarmos com as pessoas que precisamos, realizar a missão que nós viemos realizar nessa terra bendita e sermos pessoas melhores. Eu tô me ajustando aqui porque ele faz a coisa certa, ele coloca na posição certa. Então, quando eu vou para a minha esquerda, eu estou vendo como se fosse para a direita. Estou me acostumando aqui com a tela. Mas estou dentro aí, né? Tá tudo certo. Pessoal, então vamos lá falar sobre o tema de hoje, importantíssimo, culpar e desculpar. O Rony me chamou a atenção e falou assim, ô Paulo, a gente colocou na divulgação com verbo. Eu falei assim, não, mas a culpa é minha, porque quem colocou sem o verbo fui eu. Tá tudo certo. Já comecei dando um bom exemplo aqui de como que vai ser o tom da palestra aqui, que a gente vai falar desse negócio. Mas, ao mesmo tempo, enquanto o Paulo está fazendo uma piadinha, aliviando as coisas, vocês viram que a capa da... Vocês estão enxergando a capa aí direitinho, pessoal? Dá um joinha aí, comenta aí pra gente. O Rony está falando que sim, mas eu gosto quando vocês vão jogando joia, vão mandando sim, que é para vocês irem ficando acordados aí, irem compartilhando, comentando comigo, tá bom? Ô, Rony, deixa naquela outra visão, deixa eu ficar um pouquinho, eu ficar quase do mesmo tamanho. Aí, tá bom. Assim eu gosto mais. Legal, ficou bom. Turma, então, culpa e desculpa. Vamos começar a falar sobre esse negócio. Pode pular para o primeiro slide, por favor. Maravilha. Pessoal, todo mundo concorda que nós vivemos num sistema penal muito, muito, muito severo? Vocês percebem isso? Tá? Como assim, Paulo? A gente vive no Brasil, o sistema penal aqui é uma bagunça, blá, 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 Brasil isso, Brasil aquilo, tal. Nós temos um sistema penal severo. É um sistema penal que manda as pessoas para a cadeia, que tem que, né, quando as coisas funcionam, funciona, e as pessoas vão para a cadeia, passam por isso, passam por aquilo. Talvez se é para uma classe da sociedade ou para outra, mas aqui no Brasil, a gente tem uma coisa instalada, tá? Não é perfeito, está longe de ser perfeito, como qualquer lugar está, mas ainda assim nós temos uma coisa instalada, que é dura, que é rígida, que é estruturada e que está lá para ser cumprido. E eu estou falando do sistema penal jurídico, mas eu também estou falando do sistema penal que existe na cabeça de cada um de nós. Como assim, Paulo? Assim mesmo, desse jeito. Nós também temos o jeito do qual nós avaliamos, nós advogamos a favor ou então nós advogamos contra algumas pessoas, né? Às vezes nós somos advogados de defesa, às vezes de acusação, às vezes somos juízes e às vezes somos os próprios carrascos também, executores das penas, nas quais nós julgamos a respeito das pessoas. E isso acontece constantemente. Faz sentido, turma? Estão comigo? Vão dando um sim aí, vão dando um joinha aí se está fazendo sentido, tá? Se não tiver, fala que a gente
vai refazendo aqui para fazer sentido para vocês. Perfeito? Pode pular o próximo slide. O Rony tá de meu passador de slide aqui. O cara é realmente, olha, vou te falar, a gente trabalha no centro, a gente é multitask de verdade. Rony, valeu, parceiro, tá aí. Olha, o pessoal tá rindo, mas é verdade, né? A gente faz tudo, até passador de slide aqui a gente fica, mas é ótimo. Vamos lá. Derramou-se o leite. Houve um crime, aconteceu um problema, aconteceu alguma coisa grave. Como é que a gente faz? Como que a gente lida com isso? O que se faz quando tem um problema, quando se tem um negócio que está errado? E quando eu falo de crime, tá? Talvez você esteja pensando numa coisa gravíssima, numa coisa séria, numa coisa realmente que infringe a lei, mas, de novo, nós somos tribunais também de julgamento, um monte de coisa, e muitas vezes as leis que estão sendo infringidas, que estão sendo tocadas, que estão sendo ali violadas, são as leis das quais nós criamos nas nossas cabeças, que nós forjamos, criamos, escrevemos através da nossa educação, através dos valores que carregamos, através da nossa história pregressa, de outras encarnações que vêm ainda ali, ó, tão marcados no nosso espírito, que nós somos, que reflete no corpo que nós temos ainda nessa encarnação, reflete em tudo que a gente faz nessa encarnação, ainda como se fosse encarnação pregressa. Faz sentido? A gente vê isso acontecendo. Vocês percebem isso, que a gente não gosta quando as coisas saem. Né? Uma pessoa me falou outro dia assim, eu gosto das coisas certas. Assim, olha, a Marli já está aqui. O que é essa? A Marli já matou a charada. Porque, vamos lá. E é interessante isso, a colocação da Marli, que é exatamente isso. O que é certo? O que é certo? Porque, vê, certo e errado são conceitos relativos. Não, Paulo, peraí. Né? Tem aquela frase, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Eu, Paulo, adoro essa frase, concordo com essa frase, mas, ao mesmo tempo, de novo, certo e errado são relativos. E, de novo, a gente volta, lá, pensando no começo, na questão das leis. As leis que foram impostas, as leis que descrevem como nós devemos viver. Então, existem as leis que foram feitas a partir da Constituição de cada país, o que é certo num lugar é errado no outro, muitas vezes acontece. Mas nós temos as nossas próprias leis, aquilo que nós entendemos de certo e errado. E se a gente acha complicado pensar que no país que nós vivemos, né, vamos lá, né, quem aqui, quando era criança, estudou Constituição, estudou lei civil, quando era moleque na escola, quando era criança na escola, para saber o que era certo e errado? Não, é mais ou menos, né? Mas pegar código por código, entender, não, a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo na cabeçada muitas vezes, né? Não pode bater no coleguinha, não pode pegar a borracha do amiguinho sem avisar, né? Vai se aprendendo desse jeito. E a mesma coisa no convívio social também. Talvez você já tenha reparado, se você quando você começa um namoro, que você vai descobrindo aos poucos o que pode e o que não pode, o que é legal e o que não é legal. Um dia você faz uma piada que você já fez em muitos lugares e a pessoa olha para você e fala assim, meu, acabou o namoro. Mas como assim? Por quê? Não, porque o que você fez foi bárbaro. Mas foi uma piada, mas foi uma brincadeira, mas foi sem querer. Já era. Acabou. Do mesmo jeito, né? Eu vejo no... Eu vou ganhar um copo d'água, gente. É para mim? Esse aí é para... é para o Rony? É para mim? Obrigado. Gente, a gente ganha copo d'água aqui. Que negócio é? É o certo. É o certo. Deixa o palestrante hidratado. Então, assim, da mesma forma, eu acho até legal que eu estou aqui no Zilda, porque um dia eu dei uma palestra no Zilda e eu entrei num ponto
crítico, eu adorei. Eu gosto, às vezes, de pegar uns pontos críticos, né? Quem já assistiu palestra minha, então, eu aí. Vocês sabem que, às vezes, geralmente, eu sou meio provocador. E eu estava falando sobre a questão de, na educação de crianças, bater na criança. E tinha uma turma que eu perguntei quem aqui concordava em bater e tal, e tinha uma turma que não levantou a mão porque achava que realmente não pode bater. Tem uma turma que levantou a mão porque sabe que hoje em dia é errado, e apesar de achar que deveria, sabe que se falar que deveria, o pessoal fala assim, E teve gente que teve coragem e falou assim, não, eu acho que é certo bater, e tem que bater mesmo na criança para educar. E esse lance de bater na criança é uma coisa muito curiosa, né? Na educação. A criança vai lá e faz uma coisa errada, o pai vai lá e pá! Por que você bateu? Porque é errado, eu tenho que bater para ensinar que é errado. E eu fico pensando assim, onde na vida adulta, imagina esse cenário no trabalho. Ambiente de trabalho, você começa a trabalhar numa empresa, bem-vindo, que é o seu primeiro dia, tudo bem, aí você vai e pega um copo de água descartável, toma água, amassa o copo e joga, vem um cara, pá! O que aconteceu? Não, é que você não pode amassar o... Tá, mas por que você não bateu? Não, é para te educar. Se essa cena parece descabida, o que parece cabido dar um tapa numa criança de primeiro para ensinar alguma coisa? Já começamos por aí. Mas, você fala assim, Paulo, mas não é assim, etc, etc. Não, mas isso não acontece, ninguém faz isso. Talvez fisicamente, realmente não. Mas aqui na nossa cabecinha. Quantos pedalas você já deu em algumas pessoas por aí? Quantos, né? Pedala, Robinho, você deu em alguém? Quanto, né? Não pode falar do Robinho, porque o Robinho está encrencado. Vamos ficar só no pedala, para não causar polêmica, até porque também o cara não está certo. Mas, enfim. É outra palestra essa. Quantos pedalas você já deu nas pessoas? Quantas broncas, quanta gente você já brigou só aqui? Que essa pessoa cometeu alguma coisa para você errar. Eu me lembro de estar dirigindo, e eu sou um cara que, eu vou falar, eu era um cara muito nervoso no trânsito. Paulo, você está mais calmo? Não, eu não dirijo tanto mais. Né? Não é que eu não fui para um passo da evolução, eu só estou dirigindo menos. Quando eu começo a dirigir um pouco mais, eu fico meio estressado. Por quê? Porque na minha educação é assim, tá vendo aquele lá que está dirigindo aqui? Ah lá, que barbeiro. Não deu a seta. Já faz um escândalo, já faz o carcel. Não acredito que ele parou de uma... E a gente fica resmungando, reclamando, julgando, condenando. Esse é um barbeiro, esse é um banana, esse é não sei o quê. Se fosse filho meu, se fosse filha minha... Tudo ali. Às vezes, muitas vezes a gente verbaliza bastante, muitas vezes a gente está quietinho, mas está aqui. Aquela barulheira, aquele diálogo, né? Parece que tem umas 30 pessoas, né, na cabeça. Aí às vezes tem. Tá eu, tá você, e mais uns 10 ali, ó. Vamos conversar esse assunto, né? Da espiritualidade. Né? Os obsessores, bons camaradas que não deixam a gente, né? Estão sempre prontos para o momento que a gente está ali convidando eles para chegar mais junto. O que acontece? Acontece. Né? Então, Rony, por favor, clique. Obrigado, Rony. Tá? E tem um lance sobre isso, né? Quando acontece um problema, a gente muitas vezes, quer queira, quer não, a gente procura um culpado. A gente procura alguém que é culpado. Né? Eu até coloquei aí algumas mídias sociais, porque hoje em dia está nesse nível, né? Eu estava vendo, não sei se vocês assistiram o documentário O Dilema das Redes Sociais, Dilema das Redes, e eu achei muito interessante o cara falando, né? Na origem das redes sociais, né? Então, por exemplo, vamos lá, o Facebook. Para quem não conhece o Facebook é uma rede social e que você posta fotos, vídeos, comentários, etc. E as pessoas comentam, curtem e tal. E falava-se muito de ter o botão não curtir.
mas não criaram. Criaram só o botão de curtir, de amar, de coisa boa. Por quê? Porque significa o quê? Eu gosto. E a ideia original por trás do negócio era espalhar positividade. Então, a ideia da rede social era de espalhar positividade, das pessoas se comunicarem de uma forma mais ampla, mais abrangente, mais diversificada, mas está virando também um palco de guerras fenomenais, de disputas, de amigos que, por discordarem, por terem ideias, né, porque compartilhou uma coisa que não devia, porque fez um negócio que achou esquisito, está virando um palco de linchamento. Linchamento, aliás, é uma palavra muito interessante, né? Quem aí é da época que se malhava o Judas? O Rony está aqui, ó. Marli, você malhou Judas quando era criança? Eu era católico quando era criança. E o meu bairro era católico. Então, na época, a gente pendurava. E até porque a criançada se divertia, né? A gente não entendia direito o negócio, mas era divertido pegar aquele negócio e encher de porrada aquele negócio. E é interessante isso, né? Não, não. E agora, assim, é exatamente esse o lance que é a malhação. Você despersonifica, não é uma pessoa, é um boneco. E por ser um boneco, eu posso fazer o que eu quero. E nós fazemos, de certa forma, essa avaliação com as pessoas. Nós esquecemos que aquela fotinho que está lá no perfil de alguém que comentou, etc., muitas vezes, é uma pessoa. E, ó, xingar a mãe, às vezes, é o palavrão mais bonitinho que tem no meio das coisas que se falam. E parece que muitas vezes, toda essa raiva direcionada, todo esse apego, toda essa perseguição está baseado nisso, está pregado nisso. Eu preciso pegar alguém que é culpado por algo e eu preciso levar para ele a manifestação da justiça, que eu acho justo, que eu acho adequado e que eu acho que que foi fazer a pessoa pagar, né? Procura-se culpados. As pessoas estão por aí, a caça. Procura-se culpados. Quem é o culpado por isso? Quem é o culpado? E olha que interessante, eu vi recentemente uma palestra de uma moça que agora não tem nome, num TED Talks, e depois eu juro que eu vou lembrar e vou mandar para o pessoal colocar no post. Mas ela falou uma coisa interessante, que isso eu já tinha visto em alguns filmes, algumas coisas, eu adoro, né, essa coisa da linguagem, fala que assim, dependendo da linguagem, né, cada linguagem estrutura também a forma como nós criamos a lógica do que vamos falar e também a nossa linguagem influencia na nossa memória. Olha que coisa interessante. Influencia na nossa memória. Então, por exemplo, numa linguagem, é comum quando alguma coisa... Então, imagina que eu estou aqui falando e eu viro, trombo no copo d'água que o Fernando trouxe para mim, pimba, derrubo o copo d'água, ele quebra. Em algumas línguas, o comum seria dizer o Paulo quebrou o copo. Em outras línguas, o comum seria dizer o copo se quebrou. Parece a mesma coisa, mas não é. Na primeira, está se dizendo, quando forem lembrar do assunto, vão falar assim, o Paulo quebrou aquele copo. Na segunda, vão dizer, puxa, e aquele copo? Ah, se quebrou. Foi um acidente. Na primeira, parece que é intencional. Na segunda, parece que é um acidente. E que de verdade foi. Apesar de ter sido o Paulo que causou o acidente, foi um acidente. E um acidente é um acidente, não é uma coisa proposital. Então, essa forma de pensar, de falar, e na nossa língua nós falamos isso. Fulano derrubou não sei o quê, eu bati o carro.
eu quebrei tal coisa, eu demiti, você, ele, ela, pum, pum, pum. E a gente vai enchendo o nosso banco de réus. Na nossa memória. Presta atenção e tenta lembrar alguma coisa que aconteceu com você, que você fica chateado. E você vai ver que tem alguém ali, no banquinho de réu. Na tarjinha, réu. Porque isso tem a ver com a nossa linguagem. Ah, Paulo, então é culpa da linguagem? Não, nós não nascemos no Brasil à toa. Nós não nascemos no Brasil à toa. Nós não falamos português à toa. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós nos afinamos com o que tem aqui, inclusive com a linguagem, inclusive nós, no contexto espiritual, é o contrário. Nós falamos assim porque nós interpretamos assim. Legal essa, hein? Não é nós interpretamos assim porque nós falamos. Não, nós falamos assim porque é essa a nossa interpretação. E é por isso que nós estamos nesse planeta, nesse país, nessa era. Faz sentido, turma? Está conectando aí? Legal. Ah, a Marli está compartilhando. Ah, você achou a da linguagem? Obrigado, Marli. Ah, Marli. Essa palestra é sensacional. Mas não assiste agora, gente. Assiste a minha agora, tá? Fica comigo aqui, turma. Ora, bola. Rony, clique, por favor. Crime e Castigo, gente. Crime e Castigo, uma das maiores obras de Dostoiévski. Crime e Castigo. Nós carregamos isso na nossa cultura, nós carregamos isso na nossa alma, no nosso conceito. Todo crime. Oi? Os miseráveis, Nós acreditamos que o crime merece punição. Não pode passar em branco. Merece punição. Nós entendemos que a resposta adequada a um crime, de novo, crime não é só aquilo que se comete contra a lei. Crime é aquilo que se comete contra a lei que você criou, que está estabelecida na sociedade. Leis que muitas vezes estão implícitas em diversas coisas. Então, as pessoas às vezes não explicitam, não verbalizam a lei, não contam o que é que eles acham de certo e errado, e as pessoas têm que adivinhar. Sabe aquela hora que você fala, você olha para sua mulher que ela está com uma cara assim, e você pergunta, tá tudo bem, amor? E ela fala, tá tudo bem. Eu fiz alguma coisa? Não, não fez nada. Você sabe, você está ferrado. Você se prepara porque você sabe o que você fez. Você não sabe o que você fez, você pode não ter. E você talvez não tenha a mesma ideia. Mas você está ferrado. Né? Você vai pagar, porque você já está no banquinho de réu. Da mesma coisa o homem também. Tá? Indiferente num casal, isso é coisa de gente. A gente cria mágoa. Ou se uma pessoa não fala nada, mas ela anota no caderninho. Aí um dia ela cata e vomita em cima dos outros. E você que fez isso, e a pessoa está assim, ó. Você nunca me mandou a fatura, né? É a mesma coisa se você tivesse um cartão de crédito, a pessoa te dá um cartão e você usa. Um dia a pessoa solta uma fatura de 10 milhões e você fala assim, o que é isso aqui? Não, é acumulado desses 10 anos. Ué? Não dá para mandar mensalidade aí? Fica mais fácil. Não, vai ter que pagar tudo hoje. Vence amanhã. Vence às 4. O banco está fechando. Corre, negão. Já está atrasado. Isso tudo tem a ver com cura, isso tudo tem a ver com afinidade espiritual. De novo, não estamos à toa nesse planeta, nessa era. Nós pensamos desse jeito. E aonde que está a origem disso? Ah, olha que interessante. Pode deixar grande esse slide aí. Obrigado. Vocês conhecem o rei Hammurabi? Não conhecem Hammurabi. Ele foi um rei babilônico do século 18 a.C. E ele é o cara que escreveu na tábua, na pedra, a lei de Talião. Qual é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente.
quem fez o mal vai receber o mal. Ah, Paulo, então nós somos assim porque essa lei existe, esse cara que criou? Não, esse cara só criou uma vontade que todo mundo tinha. Retaliação. Talião não foi uma pessoa. Talião vem de retaliar, de tal, de igual. O que me fez, eu vou fazer para você. Essa é a lei dos homens, esse é o entendimento dos homens. Isso está afinado com o nosso sentimento de ira. Isso está afinado com essa emoção básica nossa, que está dentro dessa parte nossa evolutiva, que ainda tem muito de bicho, de instinto animal. Nosso espírito ainda empregado da nossa animalidade, nosso espírito ainda empregado das nossas origens. Tem uma hora que Kardec, no Livro dos Espíritos, os espíritos explicando a evolução espiritual, que o espírito nasce simples, ignorante e vai evoluindo, e Kardec pergunta para eles, né, isso, lembrando, isso no século XIX, tá? Quer dizer que um europeu, que era um conceito de pessoa civilizada, que um europeu pode já ter sido um selvagem canibal? Os espíritos respondem: tu mesmo já o foste, mais de uma vez. Está na gente isso, gente. Está incorporado. Nós estamos num processo de evolução. Evoluir é ir trocando isso, mas a gente ainda está no processo. Por isso a gente ainda quer tanta reparação. Por isso que isso ainda está impregnado. Puxa vida, Paulo. Então é isso. Então não tem jeito, né? Então é isso mesmo. Pode pular para o próximo slide. A gente tem essa sensação que a culpa acontece quando nós não enxergamos, não nos enxergamos de verdade, gente. Porque a culpa a gente só está olhando o outro. O que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, o que o outro fez a mais, o que o outro fez de menos, por que quebrou, por que não sei o quê, por que infringiu, e a gente esquece de olhar para uma coisa simples. Eu erro também. Eu também falho. Eu também minto. Eu também, sabe, me distraio, eu também esqueço. Tem gente que fala, não, eu nunca. Não, eu nunca. Não fala você, pergunta para as pessoas. E se todo mundo falar assim, não, realmente ele nunca erra, ele nunca falha, não sei o quê, talvez alguém vai dizer assim, e então não me falta nada, certo? Falta uma coisa chamada humildade. Humildade. Para pensar que não é porque a gente chegou num ponto que todo mundo tem que estar no mesmo ponto, não é porque a gente chegou nesse estágio tão maravilhoso, tão evoluído, que aí agora a gente pode andar por cima das pessoas. Não. Imagina se os espíritos superiores fizessem isso com a gente. Também lá tá no Livro dos Espíritos, fala que os animais estão numa distância para a gente, a mesma distância que nós estamos para Deus. Né? Então, e aí, se nós fôssemos tratados dessa forma? Não somos. Não somos. E não é desse jeito que nós vamos resolver o mundo. Não é com lei de talião. Jesus já falou sobre isso. Não é a lei de talião. Pode pular, por favor. O que Jesus falou? Bem-aventurados os misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Gente, misericórdia. Misericórdia para os outros, misericórdia para conosco. Nós precisamos ser perdoados. Nós falhamos tanto, gente. Nós falhamos tanto. E grande parte da raiva que nos gera essa coisa de querer culpar o outro está também no sentimento de que a culpa também é nossa, por ter deixado acontecer. A culpa que a gente joga nas costas dos outros, a gente coloca um fardo do mesmo tamanho nas nossas costas. Porque a gente pega a pessoa e a culpa e fica carregando. Olha, o outro é culpado, o outro só faz gerar mais sofrimento, só faz gerar mais
discórdia. Enquanto a misericórdia é olhar com mais amor para as pessoas, é olhar com mais amor para si, é ter compaixão. Compaixão, gente. Compartilhar das dores, compartilhar dos sentimentos, compartilhar das dificuldades, compartilhar das incertezas. De novo, nós não estamos aqui à toa. Há um grande motivo para estarmos juntos nesse mesmo planeta, nesse mesmo país, nessa mesma época. Faz sentido? Paulo, maravilha, ótimo. É só ter misericórdia, pode encerrar a palestra, né? Claro que não, turma. Vamos falar como que a gente faz para ter misericórdia? O que vocês acham? Quem quer saber como faz para a gente ser mais misericordioso? Porque de verdade, não é melhor não ter raiva de ninguém? Não é melhor viver sem ficar apontando dedo para ninguém? Não é melhor olhar em volta e ver muito mais amigo do que inimigo? Jesus andava entre as pessoas que odiavam ele e não tinha raiva de ninguém. As pessoas falavam o que falavam, faziam o que faziam, né? E não só Jesus, tantos outros mestres que seguiram esse caminho da misericórdia. Vamos falar sobre essas pessoas que seguiram esse caminho de luz, vamos falar sobre essa lição que eles deixaram, ok? Rony, por favor. Então, vamos lá. Aquele que tivesse em pecado, exatamente, que atire a primeira pedra. E quem está sem pecado, turma? Quem está sem pecado aqui? Quem nunca cometeu uma falha, quem nunca cometeu um erro? Né? Já falei sobre isso agora, mas vale reforçar. É um momento da gente fazer sempre uma auto-reflexão. É um momento sempre de olhar para a nossa história. Talvez você não tenha cometido o mesmo erro que cometeram contigo, mas você nunca errou. Você nunca falhou. Você nunca deixou ninguém na mão. Você nunca traiu alguém. Você nunca mentiu. Você nunca quebrou algo que era importante para alguém. Você nunca atrasou algo que devia ser entregue no horário. Você nunca confundiu seu sentimento. Você nunca falou uma coisa querendo falar outra. Você nunca se arrependeu de algo que você fez e pediu desculpa. Então, nós precisamos, para começar, a olhar para nós mesmos. Olhar para como nós, quem nós somos, a nossa história, a nossa bagagem. Mas não olhar assim, não, olhar mesmo. Olhar com olhos de quem quer ver. Ter coragem, ter estômago. Para a gente perguntar assim, eu nunca fiz tal coisa. E alguém olhar para você assim. Né, bem, né? Ainda vira para mulher, né? Né, amor? Eu nunca, né? Aquelas mães falam assim, eu nunca bati nos meus filhos. Eu não, assim, ó. Eu nunca bati, né, filho? Né? Então, tem que ter estômago para ouvir a verdade. O pessoal fala assim, a pegadinha, né? Complete a frase, a verdade... Aí tem gente que vai escrever, a verdade dói. Não! A verdade liberta. A verdade liberta, gente. Você saber quem você é de verdade é libertador. Você se liberta de uma máscara, se liberta de uma fantasia e abraça a sua verdade. Abraça quem você é de verdade, porque só assim você consegue mudar. Não tem como fazer mudança se você acha que você já está lá. Imagina que você vai pegar um Uber. Aí você pega e digita o endereço e o Uber fica assim, então, mas você já chegou. Você fala assim, não cheguei ainda. Não, você já está aí. Caramba. Então você não vai conseguir pegar esse Uber porque eles vão falar assim, tá bom, mas você sabe que você não está. Então você vai falar, o Uber está errado. Às vezes, esse Uber que está errado é a gente mesmo, nosso próprio conceito a respeito da gente. Não, eu já sou um cara calmo. Não, eu já sou uma mulher tranquila. Não, eu já sei perdoar. Ah, eu já entendo muito de perdão porque eu li no Evangelho. Mas você perdoa no dia a dia. Você acusa, você briga. Porque se você ainda está fazendo, você não sabe.
De verdade, a gente só sabe aquilo que a gente faz. Se você não está fazendo, você não sabe. Você não aprendeu. Aprender é colocar em prática e viver isso. Viver isso. Trilhar esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho não é para a gente ler o livro 30 vezes, o caminho é para a gente andar. Então, se não está andando ainda, não tem problema, mas assume que não está andando e se prepara para a caminhada. Volta teu sapato, vai ser longa a caminhada. Volta um confortável. Porque, ó, tem chão, mas eu te garanto que é positivo. Te garanto que vai ser a melhor jornada da tua vida. Paulo, você já está nessa jornada? Você já andou para caramba? Devo ter dado uns 2 passos aí. Ai, Paulo, como você é arrogante, já andou tudo isso? Por que você não fala que andou 1? Porque eu sei que eu dei um pouquinho mais, mas eu sei que falta muito mais. De verdade, eu acho que eu já dei uns 10 passos. Ai, Paulo, que orgulho. Não, não é. 10 passos é pouco, gente. Tem chão aqui, ó. Não cabe essa estrada, não. Mas a gente tem que ir andando. Então quer dizer que você já mudou completamente? De jeito nenhum. Longe disso. Mas a gente tem que ver também que a gente não está no mesmo lugar. O fato de você estar aqui assistindo essa palestra, de você estar num sábado à tarde, podendo fazer qualquer outra coisa, você está aqui assistindo uma palestra espírita, você já começou a caminhar. Avança. Então, e por favor, Rony, avança. Se Rony é sensacional. Rony só vai para frente, galera. Gente, outra coisa, muda a forma de falar. Lembra que eu falei que a forma que a gente fala as coisas implica no jeito que a gente armazena a memória, que a gente interpreta as coisas, que a gente entende as coisas? Vê lá como que você fala. Se você está criticando muitas pessoas, passa muito tempo reclamando, passa muito tempo, né? Eu estou dando um curso de palestrante espírita, eu fico pegando no pé dos meus palestrantes lá que estão no curso. O pessoal, eu falo que assim, ó, começou a frase com não, eu já interrompo na hora. Você fala para a pessoa assim, você fala assim, olha, isso daqui, você concorda? Não, concordo. E não sei, parou. Concordo ou não concordo? Concordo. E por que você falou não logo de cara? Oh, é vício. Exatamente, é vício de linguagem. Mas não é, de novo, não é o problema a linguagem, o problema é a nossa interpretação. A gente fala, da boca sai, o coração está cheio. Não é para olhar só para o que a gente está falando, para olhar para o que a gente está sentindo. O que você está falando vai te dar um radar, vai te dar uma orientação de como de verdade você está sentindo. Se o seu sorriso está sendo amarelo, se a sua fala está sendo muito áspera, se está usando muito palavrão, se você está muito carregado, se você está brigando o tempo todo. Paulo, estamos vivendo um momento difícil, eu estou muito tenso, estou muito estressado. Eu entendo. Mas brigar com as pessoas não alivia estresse. Alivia estresse você perdoar. Você procurar formas de aliviar as coisas. Faz sentido, turma? O outro passo que é importante a gente fazer, por favor, pode dar um clique. Nós já falamos sobre isso. Se arrependa e se responsabilize. Gente, tem gente que fala assim, olha, eu não me arrependo de nada na vida. Tá errado. Parece que se arrepender é uma coisa ruim. Não é ruim se arrepender. Eu me arrependo de ter feito certas coisas, de ter brigado de certo jeito, de ter tido problema. Tanto problema que eu poderia ter evitado de outra forma. Eu vejo o que aconteceu e penso, puxa, me arrependo disso. E me arrependo não quer dizer eu vou me punir, me culpar alguém sobre um problema. Eu estou falando que quando eu me arrependo, eu olho para o que eu fiz e penso, essa atitude não foi certa, essa atitude não foi boa, essa atitude não foi adequada. Essa atitude, essa palavra, essa decisão, eu não gostei. E por conta de eu entender que o resultado daquilo foi ruim, eu não vou repetir. Arrependimento quer dizer, eu não vou repetir uma ação que eu tive, porque a gente não tem como corrigir. Mas eu tenho como aprender
O arrependimento é o entendimento de que algo não foi legal. Da mesma forma, a culpa também não é uma coisa boa. Mas responsabilidade, quem fez? Fui eu sou responsável. Quando a gente se responsabiliza pela nossa vida, pelo que acontece com a gente, pelas coisas que estão rolando, a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Ah, tá tendo briga, fulano veio e brigou comigo. Tá, e você brigou de volta? Briguei. Tá, então assume a responsabilidade que alguém está brigando e você podia ter parado de brigar. Pode ser. Aí eu chego em casa, meu marido faz uma cara feia, eu já falo com ele negócio e a gente já quebra o pau. Então, quando seu marido fizer uma cara feia, você pode dar um beijinho nele? Posso. Muda o script. Tenta outra coisa. Tenta uma coisa melhor, mais bonita. Faz sentido, turma? Então tem a ver com isso. Tem a ver com aprender. Aprender e mudar. Deixa eu fazer um gancho aqui, porque talvez você esteja falando assim, poxa, Paulo, você falou tanto da culpa para os outros. Está falando que eu tenho que me mudar? Viu? Os outros não estão assistindo essa palestra. Quem está assistindo é você. A gente não consegue mudar os outros, a gente tem que mudar a gente. Faz sentido? Próximo slide, por favor. Ah, perdoe primeiro. Tem um filme tão bonitinho, antigo, nórdico, que se chama Italiano para Principiantes. E aí tinha uma turma de... Aí acontece uma cena no filme que tinha um pastor na turma, eles estavam aprendendo italiano lá e tal, e forma um casal no meio da turma. E esse casal, o rapaz, ele era muito desbocado, ele falava que dava na telha, e não falava muita coisa boa tal, e ele julgava muitas pessoas. E um dia ele foi muito duro falando da mãe dessa menina, que ele gostava, e ela ouviu. E ela se afastou dele, porque ele falou umas coisas realmente. E ele ficou bravo, porque ela rechaçou mesmo ele, ó, não quero mais saber de você. E ele foi se aconselhar com esse pastor do grupo. E o pastor já sabia mais ou menos o que tinha acontecido, e o cara chegou para ele e falou assim, pastor, a fulana, né, tá falando comigo, que tem a ver de... Né, porque ela não quer falar comigo mais, não sei o quê. E o pastor falou assim, olha, pede desculpa para ela pelo que... eu pedi desculpa? Onde já se viu? Ela fez isso? Sabe que ela falou não sei o quê? Você sabe que não sei o quê? Daí o pastor falou assim, ó, então perdoa você primeiro ela. Como que a gente quer se reconciliar com alguém se a gente vai lá esperando que a pessoa peça perdão para daí eu perdoar? Não vai acontecer. Não vai acontecer, né, Marli? A gente tem que chegar com o bolso vazio. Sabe assim, eu vou lá, mas eu vou levar um revólver, porque vai que... Não! Eu vou lá, mas vou levar umas pedras, porque se ele me falar tal coisa, eu já vou... Não! Vai desarmado. Vai desarmado. Já perdoa antes. Você pode mostrar a sua insatisfação, pode mostrar como você está se sentindo, como que aquilo te fez sentir, mas já deixa perdoado. Não precisa falar, eu perdoo, mas pensa isso, sente isso, traz esse perdão. Quando a gente perdoa primeiro, fica muito mais fácil a partir daí. Tony, pode pôr o próximo, por favor. E é claro, peça desculpas. Peça desculpa, gente. A gente está vivendo uma sociedade que eu vejo que eu tenho as minhas filhas pequenas e a gente, né, criança, a gente ensina as palavrinhas mágicas, né? Bom dia, por favor, obrigado, com licença, desculpe. E eu vejo muito pouco as pessoas dizendo com licença, eu vejo muito pouco as pessoas dizendo desculpe. As pessoas aprenderam a dizer, foi sem querer. Ok que foi sem querer. Ok que não era a sua intenção. Ok que foi despropositado. Mas peça desculpa do mesmo jeito. Ah, Paulo, mas eu nem vi que eu acertei a pessoa. Peça desculpa. Dá um jeito de pedir desculpa. Dá um jeito de mostrar para a pessoa que sim, ó, eu me importo com você. Pedir desculpa é dizer, eu me importo com você, eu estou vendo que você está chateado. Quando nós usamos essas... Olha, gente, é uma coisa básica. Paulo, mas é uma coisa muito básica. Mas se você não faz o básico, você não consegue chegar no complexo. Você tem que começar com o básico.
se você não pede licença, se você não dá bom dia, se você não fala obrigado, não fala por favor, não pede desculpas para alguma coisa, essas coisas são blocos essenciais do convívio humano. Educação, respeito. E nós podemos ser o exemplo que o mundo precisa para mudar. Nós mostrando que ok pedir desculpa, ok eu ser a pessoa que vai levantar a bandeira branca. Né? Tem gente que fala assim, eu nunca começo uma briga, mas quando eu entro, eu sou o último. Não, começa, joga isso fora. Joga isso fora. Eu sou o primeiro a levantar a bandeira branca e falar, não quero briga. Tem perguntas, né? Então pode pular o próximo slide. Então, assim, turma, o mestre ensinou a perdoar. Às vezes, eu estava comentando hoje com o pessoal que, às vezes, a gente é difícil falar de Jesus, porque o pessoal fala assim, Jesus perdoou, mas Jesus era Jesus, né? Eu não sou Jesus. Nós não somos Jesus, mas ele era nosso mestre. Ele era humano. A alma dele era grandiosa, mas o corpo dele era humano, igual nós somos. Ele viveu numa época difícil, ele não era um riquinho, não. Olha a história desse homem, desse ser humano chamado Jesus. E ver uma pessoa que, num tempo difícil, conseguiu viver a verdade daquilo que ele trouxe de bagagem e trazer uma lição para a gente. Nós devemos aprender e colocar em prática. Se você falar, Paulo, você põe em prática tudo isso? Não, mas eu vejo para mim e para qualquer outra pessoa, cada vez que eu não perdoo alguém, cada vez que eu culpo alguém, cada vez que eu arrumo uma encrenca, só me pesa mais na vida. Cada vez que eu consigo falar, me desculpa, cada vez que eu perdoo alguém no meu coração, cada vez que eu esqueço o mal, a gente junta assume as responsabilidades e corrige o problema que foi feito, causado, todo mundo fica mais feliz. Nós precisamos escolher um caminho de felicidade, de amor, de prosperidade, e esse mestre ensinou esse caminho para a gente. Cabe agora a cada um de nós trilhar esse caminho. Faz sentido, pessoal? Então, convido vocês no coração de vocês, no Evangelho, leiam mensagens de perdão, mentalizem as pessoas que vocês têm uma grande desavença, um grande rancor, uma grande mágoa, uma raiva grande, e lança perdão, lança sentimento de perdão para essas pessoas. E no seu dia a dia, quando surgir alguma outra, olha, observa e trata essa sensação também, para você se livrar desse mal, para tornar esse nosso mundo muito mais leve. Ok? Coloque em prática esses passos na vida, já vai ser uma grande coisa, uma grande ajuda para a gente começar essa transformação. Tá bom? Pessoal, quero agradecer demais e rezo para que cada um de nós consiga cada vez mais perdoar mais, amar mais, ter mais compaixão, viver sem culpa, viver com responsabilidade e viver sem raiva, mas cada vez com mais amor. Tá bom? Obrigadíssimo, gente. Quais são as perguntas aí? Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Já estou online? Olha a Marli aí, gente. Eu estou sem microfone. Libera aí, Marli. Pronto. Agora estou com o microfone. Vamos lá. Primeira pergunta é da Sônia Vilela. Desculpa, da Sandra Vilela. Oi, Sandra. Ela fala assim, aquele que comete um crime real, assassinar, por exemplo, deveria ser preso, como é feito atualmente? Muito boa a sua pergunta, Sandra. Obrigado por fazê-la. Nós vivemos em sociedade e nós vivemos através da lei dos homens. Existe uma lei civil que precisa ser cumprida. As leis civis, elas vão evoluindo. E hoje, por exemplo, nós vivemos um sistema aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, tá?
não vou tratar do mundo agora, é muita coisa, cada um no seu lugar, mas vamos tratar no nosso tempo, nossa realidade. E o que nós vivemos hoje, com essa questão da prisão, etc., etc., tem muito a ver com o seguinte, tem a ver com esse sistema de punição, apesar de não ser esse objetivo. Eu estava conversando com um amigo que trabalha no Museu do Carandiru, e ele me fez uma pergunta interessante. Ele falou assim, Paulo, você sabe qual é o objetivo da cadeia, da pessoa ir para a cadeia? Vocês sabem, gente, para que a pessoa vai para a cadeia? Qual que é o objetivo de colocar a pessoa na cadeia? A Marli falou punir. O que você acha? Deveria ser reabilitado. Deveria ser reabilitado. O objetivo que está escrito é reabilitar a pessoa, educar, dar um jeito de transformar a mente das pessoas para reinseri-la. Mas não é isso que é feito. Gente, de novo, tá? Eu estou falando de Brasil e eu estou falando de realidade porque a pergunta está trazendo uma situação real. Então é isso que hoje acontece no sistema penal. Paulo, temos que melhorar o sistema, tal, tal, tal. Temos e vamos, a partir do momento que as pessoas se dispuserem a fazer isso. Com certeza. Mas a lei de Deus é perfeita. Tá? Enquanto está escrito que a pessoa deve ir para a cadeia, de verdade, o que essa pessoa deveria fazer é se arrepender. Ela está gerando uma dívida espiritual grande por ter encurtado a vida de uma pessoa. Ninguém pode fazer isso. Mas quem julga, quem aplica sanções, quem aplica o que de verdade essa pessoa vai receber, não é nem Deus. As leis de Deus são tão perfeitas que elas se aplicam sozinhas. Né? E a pessoa ela vai gerar uma série de coisas que vão acontecer com ela por conta do que ela fez, por conta da escolha dela. E então, assim, aqui na Terra, quando se fala assim, poxa, é para a cadeia que ele tem que ir, hoje é esse o lugar. A cadeia deveria ser um lugar melhor. A gente precisava começar a conversar sobre isso. Por que a gente tem tanta gente na cadeia e tão pouca gente na escola? Por que a escola é um lugar que não educa as pessoas para a vida? Por que, do jeito que a gente vem fazendo as coisas, o crime tem crescido? Tá? Então, nós temos que pensar como nós vamos melhorar a parte civil. A parte espiritual é perfeita. Nós vamos caminhar para essa perfeição espiritual à medida que nós formos melhorando o nosso entendimento e tornando as leis humanas muito mais parecidas com as leis de Deus. Vai tudo caminhando para a perfeição. Respondi a pergunta, tá ok? Depois você comenta aí, Sandra, se fez sentido. Tá? A próxima pergunta é do Carlos, nessa mesma linha de raciocínio. Por que existe punição? Por que existe punição? Boa pergunta, né? A punição existe por quê? Porque é assim que nós entendemos como as coisas devem acontecer. Né? Nós entendemos, de novo, né? A punição tem a ver com um sentimento de compensação. Compensação. Olha só que interessante, né? Até se você for ver o que diz a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Se você me arrancou um olho, eu arranco um olho seu. Se você me arrancou um dente, não é justo eu ficar banguelo, não é justo eu ficar banguelo e você ficar. Só que essa lei de punição, os homens fazem uns com os outros. E Jesus vem e fala assim, você ouve o que disseram, tem que ser olho por olho, dente por dente. Eu digo, perdoa. Perdoa. Jesus mostrou um caminho que vai contra aquilo que nós viemos fazendo. Jesus mostra um caminho que é totalmente diferente. Ele mostra, ele vive, e aqueles seguidores que mais entenderam a missão dele fazem isso. E olha a transformação que essas pessoas causam. Eu vou pegar um exemplo que eu acho interessantíssimo. Nelson Mandela fica 27 anos preso por um crime que não cometeu, porque é um crime político, é um preso político, é um cara que vive num país de segregação, de discriminação, domínio dos brancos sobre os negros, etc. E, de repente, acaba o apartheid, que era esse regime, o cara sai, é eleito presidente. Muita gente se perguntou, o que ele vai fazer? Um cara que fica 27 anos preso, injustamente, vai sair e vai fazer o quê? Ele perdoa. Ele mostra paz.
ele une o país. Esse é o poder do perdão. De falar, esquece, é maior do que eu, é maior do que a dor que eu sofri, é maior do que o sofrimento que eu passei. É a paz mundial, as pessoas se olharem como irmãos. Eu já sofri muita dor, ninguém precisa sofrer mais. Entende? Então, quando nós começarmos a entender que ninguém mais precisa sofrer, e que talvez, olha que interessante, quando nós olhamos a nossa atual existência, nós achamos que aquilo que acontece com a gente é injustificado, somos pessoas boas, poxa vida, nunca fiz mal a ninguém nessa encarnação. Mas o Espiritismo diz que nós temos uma bagagem e que nada acontece. Se nós acreditamos em justiça divina e acontece alguma coisa com a gente que a gente não entende por quê, talvez esteja nessa justiça. Agora, eu ir lá e querer punir e retaliar a pessoa e gerar mais dívida espiritual para mim, eu falo assim, esse ciclo se encerra agora. Agora acaba e não tem mais maldade, esse negócio acaba. E aí acontece uma coisa que nem a gente vê Nelson Mandela, Jesus, que vê com as grandes pessoas que perdoaram os seus perseguidores. Tá? Uma paz, um exemplo e uma mudança na humanidade. Faz sentido, turma? Faz sentido, turma? Tem mais perguntas? A outra pergunta... Deixa eu comentar. Eu adoro perguntas. Pode mandar abraço, que eu vou aqui com vocês. Tá? A Mari Rodrigues. Perdoar é libertador. Porque já perdoei de coração e me senti muito bem. Mas por que algumas coisas não conseguimos perdoar de verdade? Interessante isso, né? Interessante isso. A minha filha perdoou quando quebraram um brinquedo da minha outra filha. Quando quebraram dela, ela não conseguiu perdoar, né? Ela achou um pouco mais difícil. Tem algumas coisas das quais nós nos apegamos demais. E aí, tem um cara que chama Eckhart Tolle, e ele tem um livro muito bacana, foi o Walter, inclusive, que me indicou, que se chama O Despertar de uma Nova Consciência. Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, e que ele fala uma coisa muito interessante com relação ao ego. E ele fala assim, o que é o ego? O ego é a nossa identificação com as coisas. Então, nós somos o quê? Eu sou esse corpo? Não. Eu não sou esse corpo, eu sou espírito. Nós sabemos isso de uma forma raciocinada, mas nós ainda não vivemos, incorporamos isso. Da mesma forma que a gente, sem perceber, começa a achar que nós somos outra coisa. Nós somos o nosso carro, nós somos a nossa casa, nós somos o nosso trabalho, nós somos o nosso perfil no Instagram, no Facebook, nós somos o político que seguimos, nós somos E aí, quando alguém ofende, fere alguma dessas coisas, a gente sente que a gente está sendo ferido, está sendo atacado. É um ataque contra a nossa integridade física, moral, que a gente valoriza. É colocar muito valor nessas coisas que não são a gente. E aí a gente se ofende. Aí o perdoar fica difícil. A gente cria ideias, né? Cria ideias, cristaliza essas ideias, né? Cria leis que são imutáveis, inalteráveis dentro da gente. Não, eu não perdoo traição nunca. Não, eu não posso perdoar mentira. Não, eu não posso perdoar não sei o quê. E a gente cria essas leis de eu não posso perdoar. Isso aqui, para mim, se alguém quebrar, eu nunca vou. A gente cria esse monte de coisa. E vem Jesus e fala assim, perdoa. Não 7 vezes. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. E aí tem que fazer o trabalho de desconstruir isso que você construiu, que não pode ser perdoado. Presta atenção que muitas vezes você não está perdoando alguma coisa que você mesmo colocou uma tarja. Pode ver. Então, tem uma anotação assim, se isso acontecer, não perdoar. Assinado, pode ver, tem um nome. Apaga, fala assim, eu posso perdoar isso.
Tem mais uma pergunta aqui, Paulo, da Tati. Oi, Tati. Ela pergunta, peraí, deixa eu pegar a pergunta aqui. Qual a diferença entre desculpa e perdão? Desculpe, perdão, legal. Eu poderia entrar na semântica do negócio, a gente ia aqui até exagero, mas não é tão meu forte, né? Eu acho que Kardec, os espíritos, eles falam uma coisa muito interessante do livro dos espíritos, né? Eles falam assim: vocês precisam se entender com as suas palavras. O nosso vocabulário é muito falho. Nosso vocabulário é muito falho. Nós chamamos a mesma coisa, nós temos uma palavra para várias coisas diferentes. E isso gera várias confusões. E eles falam o seguinte: o mais importante é vocês se entenderem quanto ao que vocês querem dizer. E a gente sabe que é difícil justamente por causa disso. Porque por trás de uma palavra tem imagem, tem memória, tem recordação, tem sensação, que desperta nas pessoas várias coisas, né? Tem um livro que se chama A Insustentável Leveza do Ser, e tem um casal que eles se separam porque um gosta de cemitério e o outro detesta cemitério, e um não entende como um pode gostar e o outro não entende como o outro detesta. E, na verdade, é porque, na cabeça de um, cemitério, no país de origem dele, cemitério é um campo verde com as plaquinhas, e no outro não, são os mausoléus. Então, tem uma coisa por trás. Agora, o que eu posso dizer? Tenta carregar o conceito de perdoar como uma coisa de assim: olha, eu realmente não carrego raiva, não carrego tristeza, não carrego rancor. Não quer dizer que você vai de imediato gostar, aceitar e voltar a confiar na pessoa. Mas quer dizer que eu não carrego algo, ou eu não te desejo mal, e eu não fico alimentando um sentimento devastador para você por algo que aconteceu. E eu mudo o meu entendimento sobre o que aconteceu. Aconteceu um acidente. O vaso se quebrou. Depois quebrou. A pessoa morreu. Fulano matou. Não. A pessoa morreu. Aconteceu. E a gente vai... Paulo, mas aí a pessoa não vai ser punida, tal. Existe a lei, existem as coisas vão caminhar, mas se a gente perdoa a coração. Eu queria contar um caso muito interessante do livro Carandiru. Drauzio Varela conta um caso de uma senhora que ela todo dia visitava um rapaz que tinha matado, ele estava preso porque ele tinha matado um outro rapaz. O rapaz que ela visitava, essa senhora que visitava o rapaz, era a mãe do rapaz que tinha sido assassinado. Ela perdoou o rapaz que tinha matado o filho e chamava ele de filho e ela chamava ele de mãe. E o rapaz tinha mudado totalmente. Ele era um rapaz violento, nervoso, agressivo, estava lá dentro de uma situação e ele tinha mudado muito porque ele tinha encontrado no amor e no perdão daquela senhora uma chance que ele nunca teve na vida. E o filho que a mulher havia perdido porque ele cometeu o crime, ele tinha colocado no lugar. Aquela senhora não ia ter alguém para cuidar dela. E aquele rapaz falou assim: eu cuido de você. E tinha um arrependimento profundo. Um entendimento do que ele fez foi errado e um arrependimento profundo. Então, de novo, o perdão dá chance de nós nos modificarmos e modificar aqueles que cometeram crimes, cometeram erros. Então, a gente precisa começar a enxergar de uma forma diferente. De novo, não é só o Paulo que está falando isso. Jesus falou isso há mais de 2000 anos. Então, a gente tem que começar... Né? 2000 anos já passaram, gente. Tem que começar a pensar a coisa de um jeito diferente, cada vez mais. Faz sentido, pessoal? Tem mais pergunta aí? A pessoa que não consegue ter perdão, que acha que nada fez, como fica a situação? Pecado, né? Eu não fiz nada. E a casa pegando fogo. Não fiz nada, é a pessoa com fósforo na mão. Fui eu. É complicado isso porque, assim, cada pessoa tem o seu nível de entendimento, de consciência, de percepção, de responsabilidade. Nós não temos controle sobre isso.
nós não temos controle sobre isso. Nós temos controle sobre o quê? Sobre como eu me sinto com relação às pessoas, sobre como eu compreendo as pessoas. Se a pessoa não tem capacidade de pedir perdão, eu tenho capacidade de perdoá-la. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa entender que tipo de pessoa a gente tem na vida. Então, eu vou, sabe, se a pessoa não tem noção de certo e errado, eu vou deixar coisas importantes sobre a responsabilidade das pessoas. Eu falo, mas você não falou para perdoar, para não sei o quê. Se a pessoa não mostra arrependimento, não mostra arrependimento, a grande chance dela cometer o mesmo erro é grande. E você precisa ver se você quer passar por isso ou não. Eu comento com o pessoal que uma vez eu sofri um acidente, um cara veio na contramão, bateu no meu carro. O cara estava de moto. Eu quase tive um treco. O cara saiu voando. Eu saí do carro, daí o cara veio andando. Graças a Deus, estava vivo. Eu falei, pô, cara, você desceu na... Você tá bem? Tá bem? Tá tudo bem? Ok, ok. Cara, você desceu na contramão. Eu não estava na contramão. Cara, aqui, ó. Testemunha falando que você estava na contramão, cara. Ele, não estava, eu estava certo, eu estava tudo. Cara, a chance de você bater de novo a sua moto em um outro carro, e se der sorte de ser um carro, você pode bater no caminhão e não sair voando, você colar nele, não ter volta. Por quê? Porque não entendeu o que fez de errado. Aí é problema dessa pessoa, a vida dela. Mas eu não quero essa pessoa perto de mim. Eu não vou confiar de novo a mesma coisa para ela, até ela entender, nossa, eu entendi o que eu fiz de errado, me desculpa, ó, dá pra gente corrigir desse jeito de outro, entende? Eu posso perdoar, eu perdoo o cara, não fiquei bravo, não cobrei dele ter batido no carro, o cara foi embora, tal, não sei o quê, pronto. Mas a lição é, se a pessoa não se arrepende, se a pessoa não percebe que ela comete erro, ela vai voltar a cometer esse erro de novo. O que você tem que fazer é perdoa e pensa se você quer confiar numa pessoa que não sabe o que está fazendo. Ok? Acabou? As perguntas? Gente, é isso. Brigadíssimo. Brigadíssimo pelas perguntas. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe. Coloque em prática. Tudo isso só vai fazer sentido se a gente conseguir colocar em prática na vida, tá ok? Precisa ser tudo de uma vez, Paulo? Começa de pouquinho e vai aumentando, tá bom? Um pouquinho cada dia mais. Grande beijo, grande abraço. Fiquem com Deus, fiquem com saúde. E a gente vai se falando. Fica aí. Vou ficar aqui? Vou ficar aqui, a gente vai resolver. Pra gente encerrar aqui, né? A gente está no mesmo ambiente, né? Mas a tecnologia, Cada um num canto. a tecnologia permite essas brincadeiras. A gente quer agradecer ao Paulo pela reflexão bem interessante, né? Cheia de informações, né? Históricas e é assim que a gente vai aprendendo, né? Somando as nossas experiências. E até que um dia a gente erra e percebe que errou, né? Tomara, né? Que é o primeiro bom passo, né? Para a gente conseguir corrigir. Então, Marli também está aqui e a gente fica feliz, né, com a presença de todos e também com, né, a participação, com a interação sempre muito boa. Somos mais uma tarde feliz aqui no Zildo, né? Que a gente tem sentido isso e a gente espera que você também esteja aí sentindo essa mesma alegria, essa mesma esperança com relação aos dias que ainda virão, com o salão aqui cheio de gente, com tanta participação, com o apoio que a gente vem recebendo, né? E todos juntos caminhando como é bem o nosso propósito. Então a gente quer convidar todos para esse momento, mais uma vez, momento em que nós vamos poder receber aquilo que a gente necessita de Deus, dos nossos espíritos amigos, nos conectando ao Pai maior que nos abençoa todos os dias. Por isso agradecemos, Senhor, pelas páginas em branco que a cada dia recebemos para escrever com as tintas da nossa experiência aquilo que desejamos. E embora, por vezes, escrevamos letras tortas, atos errados,
desejos que não são adequados para nós. No dia seguinte, uma nova página, uma nova consciência, um novo mundo. E por isso, a cada dia, reconhecemos sua grandeza por nos permitir reviver e acertar. Nesse momento, com o coração cheio de esperança, queremos desejar aos nossos amigos, aos nossos parentes, a todos aqueles que fazem parte dessa grande família, que também estejam bem e que o Senhor possa envolver a todos nós para seguirmos adiante, ajudando a quem necessita e percebendo a nossa tarefa neste mundo tão necessitado de boas ações. Que estejamos todos juntos, quando possível, e de corações unidos sempre. Assim seja, graças a Deus. Então é isso. A gente se encontra então aqui na quarta-feira para mais uma palestra. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal.